Campina Grande, segunda-feira, 1º de dezembro. Estamos iniciando esse dia abençoado, a semana do último mês do ano de 2025 que está indo embora. Hoje, para aqueles que não sabem, comemora-se o Dia Mundial de Combate contra a AIDS, essa doença que ela ainda hoje existe um tratamento, mas que é quase que fatal. Também comemora-se hoje o Dia do Imigrante. Damos as boas-vindas a todas as pessoas, todas as famílias que estão migrando para a nossa cidade. E hoje comemora-se também o Dia do Numismata. Talvez você não saiba o que significa esta palavra, numismata, mas quer dizer aqueles que trabalham, que lidam com moedas. Portanto, você agora sabe o que significa a palavra numismata. Dentro de mais alguns instantes, estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior, pastor da nossa igreja, ministrando uma palavra muito importante que foi trazida em um trabalho de escola dominical em nossa igreja. Você também ouvirá ainda o cantor Ade Souto, filho natural aqui da cidade de Campina Grande. Mas antes de ouvir esses irmãos, quero lembrar a todos que estamos no mês em que nós celebraremos mais um musical natalino. No dia 25 de dezembro, inclusive faz parte do calendário turístico da nossa cidade. O prefeito, na época, Romero, esteve autorizando, tornando uma data em que a Igreja do Calvário, ao celebrar o Natal, estaria celebrando uma cerimônia que faz parte do calendário turístico da nossa cidade. Então, você não pode perder. Dia 25 de dezembro, estaremos realizando mais um musical natalino. Eu conto com a sua presença, com toda a sua família, naquela noite de Natal. É dia 25. Queremos, nesse instante, deixá-los agora com o cantor Ade Souto. Ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou. Ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda meu coração. A minha vida, entregue-se para Ele. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Pra te exaltar com todo meu amor, eu te louvarei, cante. Eu te louvarei conforme a tua e cantarei louvores, pois Altíssimo celebrarei.
cante para Ele. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor dos reis ao Rei Jesus. Jesus, cante bem alto. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Só igreja, a honra, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Jesus. Eu queria compartilhar com os irmãos o escudo inabalável da alma. Esse texto, ele é um texto que recorrentemente a gente, sendo redundante, recorre a ele, porque ele é um texto que nos consola, que nos conforta, que nos fortalece e que nos faz enxergar que existe algo muito superior e maior do que aquilo que atinge a nossa vida, as nossas circunstâncias, os nossos problemas e principalmente a nossa mente. Nós vivemos em dias que as agitações elas são incessantes e muitas vezes as circunstâncias nos causam muitas feridas. E eu penso que textos como esse da carta de Paulo, ele funciona como um bálsamo para tratar as feridas da vida. Nós somos uma geração marcada pela vertigem da ansiedade. O coração muitas vezes pulsa em um ritmo acelerado, não de paixão, mas de pavor sutil. Somos assombrados, prisioneiros invisíveis das preocupações que corroem a nossa alegria, que minam a nossa esperança. Então, irmãos, a gente precisa entender que toda a carga pesada que nós levamos e temos arrastado, a gente não precisa se preocupar tanto, demasiadamente, porque isso pode trazer uma paralisia emocional e isso pode sugar as nossas energias, a energia vital. Então, à primeira vista, quando a gente olha para aquilo que o mundo nos oferece como um bálsamo, como um consolo diante das agitações, a gente percebe que no final não servem. O dinheiro não serve. A alegria proporcionada pelo entretenimento, ele não serve. A alegria proporcionada por qualquer outra coisa terrena, efêmera, não serve. Ela não é duradoura. Porque tanto o dinheiro, como o entretenimento, ou como qualquer outra distração que nos traga um momento de alegria e de felicidade, ela se esvai, ela desaparece no primeiro problema. Ela some no primeiro percalço da vida. E a gente não tem como pesar quais são os percalços maiores, quais são as maiores agitações ou aflições da vida, porque cada um tem uma perspectiva emocional diferente. Talvez um luto seja mais pesado, talvez a perca do emprego seja mais pesado, talvez uma dívida seja tão quanto mais pesado,
Mas o fato é, irmãos, que tudo aquilo que o mundo nos oferece, que o secularismo nos oferece para a alegria, essa alegria ela é desfeita no exato momento em que nós somos solapados pela dor da vida. Fato. Então, esse texto de Paulo, ele nos propõe uma alegria independentemente da dor que nós estamos sofrendo. E é interessante desse texto por causa disso. Porque o caminho do crente frente às coisas que nos assolam, Paulo vai nos ensinar, apontar um caminho através do poder transformador da oração. Não é uma oração distraída, mas aqui Paulo, ele nos apresenta um tríplice movimento do Espírito: oração, súplica e ações de graças. Então pense, meus irmãos, na oração como o nosso ato de comunhão, esse meio poderoso de acesso a Deus. É um momento de despir a nossa alma, de verbalizar a dor, de partilhar o fardo com aquele que é capaz de carregá-lo. Então, mesmo que você tenha uma conta muito gorda, você tem 5 milhões de reais na sua conta, e nesses 5 milhões você pode comprar e fazer o que você quiser, mas não tem como você chegar para ele e olhar para a conta do banco e dizer assim: ei, eu quero alegria, eu quero felicidade contínua, perpétua, eterna. Essa conta, ou o que ela vai proporcionar a você, não vai trazer essa alegria. Entretanto, quando eu olho para o Senhor em oração, eu vislumbro pela fé esse ser poderoso que pode transformar a minha dor em alegria perpétua, em alegria eterna. Porque dentre a dor que nós estamos passando, nós temos uma bendita esperança em Cristo Jesus, e é isso que faz sentido para a nossa vida. E aí ele passa então para essa segunda fase, que é a súplica. A súplica é o clamor da urgência. A súplica é essa prece fervorosa que emerge das profundezas da nossa necessidade mais aguda. É o reconhecimento humilde: eu não posso fazer isso sozinho. É o reconhecimento de que nada oferecido nessa terra pode me ajudar, a não ser o próprio Deus. E só quem tem essa vida, ou essa possibilidade, é o crente. Só quem pode vivenciar isso de fato e de verdade é o crente. É aquele que tem fé, é aquele que acredita, é aquele que aceitou Jesus, é aquele que entende a mensagem do Evangelho, é aquele que tem comunhão com Deus, é aquele que passou da morte para a vida, é aquele que saiu das trevas para a sua maravilhosa luz, é aquele que antes era mundo, agora é igreja. É esse que pode vivenciar essa realidade de um Deus a qual eu tenho acesso a Ele em oração, e eu posso suplicar do fundo da minha alma a maior dor, para que Ele possa então nos dar aquilo que nada nesse mundo dá: a paz que excede o entendimento. Então nós precisamos não só exercer a fé, mas ir para a prática. Esperar que Deus responda, como o apóstolo Paulo disse, que essa paz invada a nossa mente, transborde o nosso coração. Então, meus amados irmãos, nesta manhã, nessa pastoral, que venhamos a apresentar os nossos pedidos ao Senhor, que nós venhamos a estimular um cotidiano de oração. Mas não só uma oração trivial, uma oração para desencargo de consciência, mas uma oração daquela do fundo da nossa alma, como uma súplica. E apresentar esses pedidos diante de Deus com gratidão. E apresentar esses pedidos diante de Deus com um coração grato, porque isso é fundamental. Isso significa que antes de ver a resposta, antes que a situação mude 1 milímetro, escolhemos louvar eternamente, perpetuamente o Senhor.
Só quem proporciona isso é Deus. E só quem vive isso é o crente. A primeira coisa que as pessoas vão dizer para quem está passando por um momento de dor, por um momento de agitação, de sofrimento, de aflição, e louvar e se alegrar, a primeira coisa que o mundo diz é: esse povo está doido. Isso não é lógico, isso é irracional. A proposta do apóstolo Paulo é justamente essa: a paz que excede o entendimento para o mundo é loucura, mas para nós faz sentido, porque nós temos aquilo que preenche o nosso coração, que não é as coisas efêmeras deste mundo, é Deus. E é Deus que proporciona a alegria em meio à dor, é Deus que proporciona uma esperança em meio às aflições, é Deus então que nos transporta em meio à perseguição, dando glória a Ele, louvores ao seu nome. Sempre que nós voltamos à história da igreja, sempre quando nós olhamos para os pais da igreja, olhamos para os mártires da igreja, eles viviam o tempo todo nessa aflição e nessa angústia de que a qualquer momento uma espada poderia se levantar e golpeá-los. Mas eles nunca desistiam, eles nunca davam para trás, eles continuavam crentes, porque eles entendiam que o evangelho não é as coisas daqui, o evangelho é eterno. Portanto, meus irmãos, é a fé mais audaciosa que declara: eu confio em Ti, ó Senhor, não pelo que farás, mas por quem Tu és. Então, quando nós depositamos a nossa fé na riqueza, depositamos a nossa fé na intelectualidade, na nossa própria força, isso acaba. E isso não proporciona aquilo que a gente almeja definitivamente. Mas quando a gente olha para Deus, é inesgotável. Deus é esse ser inesgotável. Por isso que a gente está com Ele, não pelo que Ele pode proporcionar, mas por quem Ele de fato é. Então, quando nós agradecemos, nós deslocamos o foco na nossa limitação para essa infinita capacidade de Deus. E qual é a recompensa? A recompensa sublime deste ato de fé é a paz de Deus. É a paz que excede o entendimento, que guarda o nosso coração e que guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Esta não é a paz superficial do mundo, porque essa paz depende da ausência de problemas. Essa paz é eterna, é uma paz de tranquilidade divina que não faz sentido lógico. Como posso estar em paz em meio à tempestade? É o mistério glorioso da fé. Essa paz é como se fosse um guarda-costas celestial. É uma sentinela inabalável. E ela se posiciona na porta do nosso coração e da nossa mente. Fortifica os nossos sentimentos e os nossos pensamentos mais íntimos. Ela expulsa os invasores da preocupação e do desespero. Ela cela-nos em um casulo de calma que o mundo não pode tocar. Meus queridos irmãos, o que te oprime? Qual é o teu fardo? Quais são as tuas aflições? Nessa manhã, entrega tudo a Deus. Abandone a ilusão de que a ansiedade é ferramenta útil. Não adianta você pensar no que vai acontecer amanhã, uma semana, não adianta. A gente sabe, mas por que nossa mente insiste em fazer isso, não é? Então, a pastoral nessa manhã é isso. Vamos tentar então deixar o futuro para o futuro e viver o dia de hoje. Se eu vou conseguir pagar a fatura, se eu vou conseguir passar de ano, se eu vou conseguir entrar na universidade, se eu vou conseguir ter filhos, é hoje? Não. Não é hoje.
Então viva o hoje. Quando a gente fala em filho, os casais que não têm filho às vezes ficam tão ansiosos, né? Mas rapaz, eu não tenho filho. Aí a gente, quando vai conversar, diz: mas a gente está tentando, pastor. Eu digo: que bom, né? Que bom que estão tentando. Ruim é que quisesse ter filho sem tentar, mas pelo menos estão vivendo dia a dia a tentativa. Aí a gente não desfruta a tentativa para se preocupar ansiosamente se engravida ou não, e perde o momento. Aí o momento passa a ficar mecânico, em vez de ser um momento de amor. Está vendo como é a nossa cabeça? É isso que nós queremos aqui então entender. Então, meus irmãos, abra o coração e transforme sua preocupação em oração. A sua oração em gratidão. Permita que a paz de Deus, essa força inexplicável, venha e sacie o seu coração e a sua mente. Troque a inquietude da alma pela solidez da fé. Porque isso é um escudo que está disponível. Recebam em Cristo Jesus. Tem um vídeo, esses videozinhos que aparecem nas redes sociais. Aí nesses videozinhos tem a mente, o cara faz a mente do pastor do que ele está pensando, né? Aí ele pensa: a família de fulano faleceu, mas a família de fulano nasceu um menino, mas eu tenho que com a juventude. Aí hoje a minha mente estava assim, hoje de manhã, no café da manhã, eu estava até compartilhando com o Irama, minha mente estava assim. Isso que foi, isso na minha mente está com a mente do pastor, pensando um monte de coisa que está acontecendo na igreja, e ela fica rodando o tempo todo, e a gente pensando em tudo, nos detalhes. Mas era justamente o que Deus estava querendo conversar conosco esta manhã. Não sei se sua mente estava assim, mas Ele nos convida nesta manhã, assim como Ele está me convidando, a transformar minhas preocupações na igreja em oração. Entenderam, irmãos? Que não adianta eu pensar, não adianta ficar pensando e querendo o futuro e estabelecer o futuro, se vai acontecer isso ou aquilo, se eu não estou vivendo esse futuro ainda. Estou hoje aqui. Então vou pegar tudo isso e colocar em oração. As coisas que tem que resolver em oração. E colocar a minha oração em gratidão. E eu fiz esse exercício hoje. Fiz esse exercício hoje o tempo todo, brigando com a minha mente, porque eu queria esse momento para adorar o Senhor e não pensar nas coisas do futuro. E agradecer a Deus pela comunidade a qual nós fazemos parte. Agradecer a Deus pela abertura das portas hoje pela manhã, por poder adentrar esse ambiente santo, sagrado e consagrado ao Senhor Jesus. Agradecer pela oportunidade de ouvir louvores, de ter pessoas voluntárias nos instrumentos, no canto. Tudo isso, irmãos, é motivo de gratidão. Então permita que a paz de Deus, permita que esse poder inexplicável entre, invada o seu coração, a sua mente, para que a gente venha transformar toda e qualquer ansiedade da alma pela solidez da fé, pela certeza da sua presença. E isso é um escudo, sim, que está disponível para nós. Então você precisa receber em Cristo Jesus. Amém? Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, que todos os dias nos assiste. Que todos tenham um dia abençoado, que todos fiquem com Deus, que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo possam nortear as nossas vidas, possam guiar os nossos passos nesse começo do último mês do ano de 2025, que está indo embora, não é? E brevemente estaremos recebendo um novo ano. Que todos fiquem com Deus, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser. Sim, paz, a mais doce.
assim comigo. Sou feliz com Jesus. Você pode aumentar um pouquinho o piano, por favor? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Cante comigo. Sou feliz, oh, aleluia, com Jesus. Diga com sua alma, diga para ele. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, meu triste pecado, por meu salvar, foi pago de um modo cabal, foi pago de uma vez por todas.